Fala, gente! Sejam muito bem-vindos aqui a mais essa aula, né? Hoje a gente vai estar começando a aula aí de número 1, né? Hoje começando aqui, pessoal, pela parte do back-end, tá certo? A gente vai estar construindo um projeto, importando ele aí na IDE, né? E estabelecendo a conexão com o banco de dados e testando aí a nossa primeira chamada HTTP. Tá certo? Bom, pessoal, para a gente começar, a gente acessa o Google, tá certo? Podem acessar o Google de vocês e pesquisar aí pela palavra Spring Initializer, certo? Vocês vão abrir aqui esse primeiro link, ok? E a gente acessa aqui, né, a funcionalidade aí do Spring, que é o Initializer, para a gente conseguir gerar um projeto aí Spring Boot, tá certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente precisa definir qual que é a linguagem, né, de desenvolvimento, no caso Java, né? Por default ele já traz Java, né? Qual que é o gerenciador de dependências, né? Quem que a gente vai estar utilizando aqui para facilitar a gente baixar as dependências ao nosso projeto. No caso a gente vai utilizar o Maven, tá certo? Qual que é a versão do Spring Boot? A gente vai manter aqui a 3.2, que é a versão sugerida aí na data de hoje, né? Vocês podem manter aqui eles sugerirem aí para no dia que vocês forem criar, né? Bom, e logo abaixo a gente vai preencher algumas informações aqui desse projeto a ser gerado, tá certo? Então, pessoal, o grupo eu estarei colocando aqui br.com, o artifact, vou estar colocando o nome do sistema que a gente vai estar desenvolvendo, que é o SGCI, Sistema Gerenciador de Cadastro Imobiliário, né? As iniciais dele. E a descrição posso colocar aqui SGCI, né? Sistema Gerenciador de Cadastro Imobiliário. Legal, pessoal. Aqui, né, a forma que a gente vai estar empacotando o nosso projeto, né? Quando a gente for publicar essa aplicação na nuvem, né? Então, no caso aqui, você pode manter jar, tá? Podem manter jar, que é a opção aqui que a gente vai estar utilizando. A versão do Java podem manter a 17, né? Que é o que a gente fez a instalação prévia antes da gente começar aqui o nosso projeto. Aqui em cima, pessoal, do lado direito, nós temos a possibilidade de incluirmos dependências já no momento da geração desse projeto. Tá certo? A gente vai estar colocando aqui as três principais neste primeiro momento, que serão o Spring Data, né? Para a gente conseguir trabalhar com a camada de persistência. A gente vai estar incluindo, pessoal, o banco de dados, né? A dependência do MySQL, né? Que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando aqui neste curso. Então a gente seleciona o MySQL. E por fim a gente vai estar incluindo também o Spring Web, né? Que é o pacote aqui para a gente conseguir trabalhar com a estrutura MVC aí do Spring, né? E com o Tomcat, né? Que vem por default aí embarcado, né, pessoal? Então a gente vai estar utilizando essas três dependências. A partir daqui, podem clicar aí em Generate, tá? Para a gente conseguir gerar o nosso projeto, né? O Spring Initializer vai te entregar um arquivo zip, pode abrir esse arquivo zip, tá certo? E descompactá-lo, tá? Eu estou abrindo aqui na tela ao lado. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada comigo, né? Então eu mostro numa pasta, vou descompactá-lo, né? Prontinho, deixa eu só abrir aqui, SGCI, colocar aqui dia 2, né? Conseguir gerar numa pasta prontinho, pessoal. Deixa eu puxar aqui para vocês darem uma olhada. Então, eu descompactei este arquivo gerado, né? E a partir daqui eu tenho, então, a minha estrutura, meu framework, né? Meu projeto aqui criado. Bom, eu copio essa URL, né? Na verdade, esse diretório, né, pessoal? Acesso o meu Spring Tool Suite, que é a IDE que a gente vai estar utilizando. Acesso aqui a opção File, Import, Existing Maven Project. Você vai escolher essa opção, né? Basicamente você está dizendo que você quer importar um projeto Maven, né? Existente. Então você clica em Next, cola o diretório do teu projeto e ele vai identificar aqui o .xml, né? Ali do Maven, né, pessoal? E vai permitir você adicionar esse projeto à sua IDE. A partir deste momento, né, a gente tem aqui ao lado
inclusive já até finalizou, né? A gente tinha ali as dependências sendo baixadas, né? Porque quando a gente gerou o projeto, a gente teve, né, a geração do projeto e a gente já teve aqui as dependências incluídas, né, no nosso .xml. Quando a gente importa o projeto, por alguns instantes, as dependências são puxadas, né, pessoal? É feito o download da internet dessas dependências e elas são baixadas aqui para o nosso ambiente local, né? Por isso, fica aqui um processo baixando, né? Que no caso, né, aqui na minha máquina já finalizou. Beleza, pessoal, a partir desse passo, então, nós temos o nosso projeto criado, tá certo? Então, a gente acabou de importar um projeto Spring Boot dentro aqui da nossa IDE, tá? Agora, o que a gente vai fazer, tá? Antes da gente executar o projeto, né, a gente vai estar criando o nosso banco de dados, né? Então, a gente vai implementar um CRUD posteriormente, na verdade, 2 CRUDs, né? E para isso, a gente vai, de fato, criar as tabelas, né? E para isso a gente precisa ter, né, um banco de dados, né? Para isso, pessoal, para que a gente consiga caminhar aqui com o curso, a gente vai estar incluindo na máquina o XAMPP, tá? O XAMPP é uma ferramenta aqui que possibilita você subir na sua máquina, né, localmente, tá? Nesse nosso exemplo aqui, um banco de dados MySQL. Então, para isso, para que você consiga rodar um MySQL, você vai precisar dar Start no Apache, né, que é o servidor que vai rodar, né, na porta 80. E na sequência você sobe aqui o MySQL, né? Beleza, então a gente subiu aqui o nosso MySQL localmente, tá? A partir daí, se a gente acessar localhost 80/phpMyAdmin, a gente vai ter acesso ao nosso MySQL, pessoal. Maravilha, aqui está, tá? Bom, do lado esquerdo, aqui, a gente tem os bancos criados nesse nosso MySQL local, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um banco para o nosso sistema. Então, novo, vai clicar em novo, vai definir qual que é o banco de dados, né? No caso, sistema, deixa eu ver o nome do nosso projeto. Sistema gerenciador de SGCI, né? Sistema gerenciador de cadastro imobiliário, né? SGCI. Maravilha. Pode clicar no criar. A partir desse momento, então, a gente tem aqui o nosso MySQL criado, pessoal. A partir daí, agora a gente precisa indicar para a nossa aplicação, para o nosso Java ali, que é para ele utilizar deste banco de dados que a gente acabou de criar. Como que a gente faz isso? Tá? Como que a gente faz isso? Lembram que no início da criação do projeto, aqui no Spring Initializer, a gente definiu que a gente vai estar trabalhando com uma SQL. Então, o nosso projeto, né, se nós observarmos o nosso pom.xml, a gente vai notar que já existe o driver do MySQL aqui. Maravilha. Então, o que a gente precisa fazer é apenas aplicar a configuração, né, do nosso data source. Então, para isso, o que a gente faz, pessoal? Acessem src main resources aqui, né, e cliquem nesse application.properties. Maravilha, né? Este arquivo, pessoal, basicamente é onde a gente vai inserir nosso usuário e senha do banco de dados, bem como outras configurações de segurança, variáveis de ambiente. São assuntos que a gente vai estar abordando ao longo do curso, tá? Vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre esse application.properties aqui. Maravilha. Então aqui, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar incluindo, eu só vou pegar minha colinha aqui, pessoal. A gente vai estar incluindo aqui o usuário e senha do banco de dados. Deixa eu só pegar aqui do lado um pouquinho, peraí. Maravilha, né? Então a gente tem aqui qual que é o nosso application. A gente vai trazer aqui mais 4 linhas, pessoal, que são essas linhas aqui, ó. Né? Basicamente a gente vai estar indicando qual que é o driver, né? Que se refere ao MySQL, né? E a gente vai estar também indicando qual que é o data source, qual que é o URL, né? Então, basicamente, aqui é onde que está o nosso banco de dados, né? No caso, está no localhost, na porta 3306. Se nós observarmos o XAMPP, a gente vai ver aqui qual que é a porta, ó, 3306. E a gente vai estar indicando aqui
no final, qual que é o nome do nosso banco de dados. Qual que é o nome que a gente criou? Vamos voltar aqui para a gente lembrar, né? SGCI. Então, a gente volta aqui e insere SGCI, tá certo? Qual que é o usuário e senha para que eu consiga acessar o meu MySQL, tá? Esse usuário e senha, pessoal, essa chave de acesso aqui, usuário e senha, a gente define no momento da instalação do XAMPP. Uma vez feito as configurações aqui, né, usuário e senha, a senha de fato é vazia, porque no momento da instalação do XAMPP eu disse que a senha seria vazia, né? Pronto, a partir daqui a gente tem então o nosso projeto Java com Spring Boot, utilizando aqui de um banco MySQL que a gente acabou de criar. Legal. Antes da gente executar o projeto, para a gente testar, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou estar criando, pessoal, um outro pacote aqui em cima, o SRC main Java aqui dentro. Eu vou estar criando, deixa eu só copiar o nome do pacote raiz. Eu vou estar criando um segundo pacote, new pacote. Vou estar chamando aqui de ponto controller, tá certo? Que é onde, né, eu estarei criando uma nova, né, uma new class, né, uma nova classe aqui, né, new class, né? E aí eu vou estar definindo aqui que o nome dessa minha classe, no caso vai ser a controller, eu vou chamar ela de imóvel controller, tá? Não precisa escrever .java, tá certo? A própria IDE vai estar incluindo para vocês esse finalzinho aí, né? No arquivo a ser gerado. Então, só basta finalizar, como dito, .java foi incluído por default. Maravilha, pessoal. A partir daqui, a gente vai começar a aprender aqui um pouquinho sobre o Spring MVC, né? O Spring MVC, pessoal, basicamente ele trabalha aqui com uma estrutura de... Ele recebe a requisição, né? Então, o nosso cliente, que no caso é o front-end, dispara para a gente uma requisição HTTP. A controller vai interceptar essa requisição. Então, ela vai receber essa requisição, vai processar e vai devolver um retorno ali para o nosso cliente, né? Então, é isso que a gente espera desse exemplo aqui. Então, para isso, a gente precisa colocar algumas informações aqui dentro dessa classe. @REST controller, tá? Como no momento da criação do nosso projeto, a gente incluiu aquela dependência, né, lá no site, né, do Spring Initializer, a gente incluiu aquela dependência do Starter Web, ele já tem esse @REST controller à nossa disposição, né? Como vocês puderam notar, no momento que eu anotei esse @REST controller e dei um Ctrl Shift O, eu consegui que a minha IDE importasse para mim aqui o caminho, né, do framework aqui esperado, né, para atender essa anotação. Tá certo? Beleza. A partir daqui, pessoal, a gente vai precisar agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente vai precisar incluir o nosso request mapping, né? O que é o nosso request mapping? O nosso request mapping é o nome, é como se fosse a URL para a gente conseguir acessar a nossa controller. No caso, né, a gente chama de URI, tá? URI, tá? Então, a nossa URI aqui, para acessar essa imóvel controller, eu vou chamar de imóveis. Geralmente, pessoal, a gente coloca no plural, tá? Geralmente é no plural que a gente trabalha, né? Aqui as nossas URLs das nossas controllers. Beleza. A partir daqui, né, essa é a estrutura básica de uma controller. Então, eu tenho a REST controller e qual que é a URI dela, né? A gente chama. A partir daqui, eu consigo, então, implementar o meu primeiro endpoint, que a gente chama, né? O nosso serviço. Então, eu vou estar criando um serviço GET, tá? Vou estar chamando ele aqui. Na verdade, ele não vai ter, vamos colocar assim, uma nomenclatura complementar, né? Vai ser apenas GET Mapping.
E aí eu vou chamar aqui public, né? Eu vou definir aqui response entity, né? Que é o objeto aqui do Spring para a gente devolver um status code, né? Então eu vou definir o seguinte, response entity. Eu vou devolver o que, pessoal, nesse meu teste aqui que a gente está testando, né? A gente vai estar retornando aqui um olá mundo nesse primeiro momento, tá? Nessa primeira aula. Então eu vou estar devolvendo aqui uma string, né? E aí eu vou dar um nome aqui para o meu método. Find all, por exemplo, né? Que geralmente é o nome do método que a gente dá, né? Para devolver aqui listas, né? Que é o que a gente vai acontecer mais tarde, quando a gente implementar, de fato, buscar essas informações no banco de dados, né? Então, eu estarei dando aqui um find all, né? Deixa eu fechar aqui. E aí, pessoal, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar dando um return response ponto ok, né? O ok ele vai devolver para a gente um status code 200. Então, o que eu vou fazer, né? Vou estar definindo então como resposta uma string chamada olá mundo. Maravilha, né? Então, com isso, pessoal, quando a gente startar a nossa aplicação, né, a gente vai ter a possibilidade de disparar uma requisição para uma rota chamada imóveis, né, para um verbo do tipo get, que é o endpoint que a gente implementou aqui nesse primeiro momento, tá bom? Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos startar o nosso projeto. Para startar o projeto, pessoal, basta acessar a classe application, que é essa daqui, ó. Spring Boot Application, a classe que tem essa anotação. É a classe principal, né, que foi apresentada ali no momento que o projeto foi gerado. Então, botão direito nessa classe, Run as Java Application, né? Então, a gente vai estar subindo aqui o contexto da nossa aplicação, né, pessoal? E a gente vai estar percebendo, a gente percebeu, na verdade, que a nossa aplicação está de pé, tá certo? Bom, então, se nós acessarmos aqui o nosso Postman, pessoal, deixa eu abrir aqui o Postman. O Postman nada mais é, né, que uma ferramenta, né, utilizada aí, né, pelos desenvolvedores ou analistas de testes, analistas de requisitos, né, para a gente conseguir disparar requisições HTTP para um determinado servidor. No caso aqui, a gente vai estar disparando, né, para a nossa máquina, né, na porta 8080. Então, se eu dar um send aqui, ele não encontrou, né, essa URL, vamos analisar por quê. Imóveis. Exato, por conta dessa palavra API aqui. Não tem essa palavra API, né? Então, pronto, pessoal. Aqui a gente teve, então, né, como resposta o que a gente acabou de implementar, né? Então, a gente implementou um endpoint /imóveis que retorna para a gente aqui uma string, né, que é o olá mundo, tá? Só para acrescentar mais uma informação, a gente consegue mudar e inserir algo aqui antes da rota. Exemplo, API ou serviços, entendeu? A gente consegue inserir um contexto que a gente chama aqui. Para fazer, né, para que você consiga, né, incluir um contexto, é bem tranquilo, pessoal. Volte aqui no seu projeto, stop ele, clique nesse terminate aqui, ó, né? Volte ao seu Application Properties e insira a seguinte linha, tá? Você vai colocar, deixa eu só pegar aqui, você vai colocar isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui, ó, server, ó. Servlet context path, né? Então você vai definir que, né, será a porta, né, ou seja, localhost 2.8080 /API. Para daí incluir o /imóveis. Entendeu? Então, a gente vai fazer aqui é o seguinte. Geralmente a gente coloca aqui algo nesse sentido. V1 API. Geralmente a gente faz algo assim. Então vamos deixar assim nesse primeiro momento, né? Nas próximas aulas a gente volta aqui, né? E a gente vai
evoluindo aqui o conhecimento, tá bom? Nesse primeiro momento, entendam que é possível adicionar um contexto através do arquivo properties, através desta linha aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou estopar tudo aqui, vou subir novamente. Bom, eu ensinei a vocês que a aplicação a gente roda através da classe principal, então, run as Java Application. Mas também, pessoal, existe a possibilidade, utilizando desta IDE, que no caso é o Spring Tool Suite, né, que a gente está utilizando, aqui embaixo ele tem uma seção chamada boot, né, But Dashboard. E aqui ele possibilita você também subir o seu projeto. Então vamos tentar por aqui. Clica aqui no projeto, né? Aí você tem a opção de subir no modo debug, né? Seria essa opção 2, ou apenas subir, né, o seu projeto aqui no modo execute mesmo, né? Só subir ele, né, o seu projeto. A gente vai estar aprendendo a depurar, né, nas próximas aulas, né, pessoal? A gente vai cada aula aprendendo alguma coisinha nova aí, tá certo? Maravilha. Então, a gente tem o nosso projeto startado, né, no ar, na porta 8080. Wellison, eu não quero subir o meu projeto na porta 8080. Eu consigo utilizar uma outra porta? Consegue, tranquilo, tá? Como que você muda a porta? Aqui no Application Properties, né? Existe uma outra linha que você adiciona aqui, que você diz que é para usar, por exemplo, a porta 9000 ou 8084, entendeu? Então a gente vai estar aprendendo nas próximas aulas, né, como fazer isso também, tá certo? Então se eu volto aqui no meu Postman e testo novamente esta requisição, terei que ter sucesso ou falha? Falha, né? Por que falha? Porque eu mudei o meu contexto da aplicação. Então, deu ruim, né? É isso mesmo que tinha que acontecer. Mas se eu adiciono aqui API, ainda deu ruim. Vamos ver por quê. Porque eu coloquei V1 API, né, pessoal? Então é barra V1 API imóveis. E aqui eu tenho o resultado do meu endpoint. Bom, pessoal, a aula de hoje, né, seria isso aqui, né, que a gente tinha para ver, né? Agora, o que a gente vai estar fazendo? Na aula seguinte, a gente vai estar, logo de início, na aula de número 2, a gente vai estar criando um GitHub, tá? Para a gente começar a commitar, né? Fazer o commit significa enviar, né, o nosso código-fonte, né? No passo em que ele se encontra aqui, a gente vai estar versionando ele no GitHub, né? Que seria guardando, né, esse código-fonte, né? Para que a gente vá ali incrementando ele conforme as implementações forem acontecendo, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai tratar de versionar esse nosso projeto, né, que já está se comunicando com o banco de dados, igual vocês perceberam ali, né? Inclusive, se a gente fizer um teste aqui, pessoal, ó, eu vou estopar a aplicação, né? Deixa eu estopar aqui. Às vezes trava mesmo, dependendo aqui se você clicar um monte de vezes, como eu fiz agora, né? Mas já deu certo, né? Já estopou aqui a aplicação. Então, exemplo, se eu colocar aqui algumas informações incoerentes aqui para o meu data source, né? Para o meu banco de dados, a gente vai perceber que não vai dar certo, pessoal, essa minha conexão, né? Então, conforme a gente pôde perceber aqui, ó, de fato a minha aplicação, né, estava conectando-se de forma correta com o nosso MySQL, né? Então, só quis mostrar para vocês que isso está funcionando, tá? Então, o nosso projeto já está ouvindo, né? Já está ali com a conexão estabelecida com o MySQL, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou manter, né, como estava. Então, é isso, pessoal, né? Então, próxima aula, versionar o projeto no GitHub. E a gente vai começar a desenhar o nosso diagrama de entidade de relacionamento. Então, pessoal, a gente vai, através de uma ferramenta bem interessante que eu estarei apresentando para vocês na aula seguinte, né, na aula que vem, a gente vai estar criando ali o DAR, né, na verdade, né, vai estar incluindo ali as tabelas que a gente vai estar criando, vai estar montando os relacionamentos, né, chave primária, chave estrangeira, né,
para que depois, na sequência, a gente vai voltar aqui a esse projeto, né? Vai mapear essas tabelas e aí a gente vai gerar, pessoal, as tabelas ali no banco de dados. Assim a gente vai caminhando. Depois a gente vai retomar o desenvolvimento dos nossos endpoints, né? A gente vai ter também testes unitários para a gente trabalhar, né? A gente vai estar incluindo o Swagger no projeto, né, pessoal? Então a gente tem bastante coisa, pessoal, bastante coisa mesmo para a gente estar discutindo, né, nessas aulas aí que a gente tem pela frente, tá bom? Se gostou, pessoal, deixa um comentário, né, para incentivar aí esse projeto e também compartilha aí com os amigos, né? E bora para cima. A gente se encontra então na próxima aula, pessoal.